Fala galera, tudo bem com vocês? A gente aprendeu que a escala, escrever aqui ó, a escala, vou abreviar para facilitar a nossa vida, vou botar um Ezinho para representar a escala. Toda vez que eu botar um Ezinho, estou falando de escala, certo? Ela é o quê? Ela é a razão, razão representa divisão. Então ela é a razão entre o tamanho sempre do objeto, certo? Esse tamanho sempre vai ser linear. O que significa isso? Pode ser uma altura, pode ser o comprimento desse objeto, pode ser a largura, beleza? Então sempre vai ser um comprimento linear. Como é a razão, né? Ela precisa ser a razão entre duas medidas, então, aqui, né? Duas grandezas, no caso. Então, no caso, é a razão entre o tamanho do objeto e o tamanho real dele, né? O tamanho real, vou botar aqui também, ó, o tamanho real, certo? Olha aqui que esse tamanho ficou feio, né? Tá aqui, ó, o tamanho real. Ah, Leandro, em qual dimensão? Geralmente a gente vai colocar essa dimensão em centímetros, mas poderia estar em metros aqui, né? Metros e metros, decímetros, decímetros, milímetros, milímetros, tanto faz, tá? Mas geralmente em centímetros. Só o que vai acontecer no Enem? Às vezes ele vai te dar a escala, né? Ou vai pedir para você encontrar a escala, só que ele não vai te dar nenhum tamanho do objeto ou o tamanho real. Ele vai te dar a área ou o volume, ó. Como está nessa questão, vamos ver, ó. Caiu no Enem em 2017. Ele diz o seguinte, ó, em uma das viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em uma escala de 1 para 400. Então, ele deu a escala para a gente. Ele falou o seguinte, ó, que o seu volume, olha aqui, ó, que o seu volume é de 25 centímetros cúbicos. Aí você vai falar, caramba, mas eu aprendi que a escala é só o tamanho do objeto, o tamanho real. Como é que eu vou saber isso se ele deu apenas a informação do volume? Aí que tá, ó. A gente sabe que se a gente elevar essa razão aqui, ó, ao quadrado, vê se faz sentido para vocês. Eu tenho o tamanho do objeto, uma dimensão linear, né? Por exemplo, vou pegar aqui o comprimento. Se eu elevo um comprimento em centímetros, vai estar em centímetros. Eu elevo isso ao quadrado, eu vou ter centímetros quadrados. Você concorda? Então, se eu elevar a minha escala ao quadrado, né? Se eu elevar essas dimensões aqui ao quadrado, na verdade, então, eu teria a área. Eu teria a área do objeto, né? Concorda? A área do objeto pela área real também, né? Seria a razão entre a área do objeto e a área real, né? Só estou mantendo um padrão. A área real. Se aqui é uma medida linear do objeto, eu elevei ao quadrado, então eu teria a área do objeto. Se essa aqui é um tamanho real, se eu elevar ao quadrado, eu vou ter a área real. E se eu elevar ao cubo, ó, por exemplo, se a gente está em centímetros, eleva isso ao cubo, eu teria centímetros cúbicos, ou seja, 3 dimensões. Então, se eu tenho 3 dimensões, eu teria o volume. Então, ó, quando eu elevo a escala ao cubo, eu vou ter a razão entre o volume do objeto e o que? O seu volume real. Beleza? Faz sentido isso? Então, vou ter aqui o volume real, tá? Então, é essa ideia que a gente vai usar quando a questão, ao invés de nos fornecer uma medida linear, ela nos fornecer a área ou o volume, certo? Então, vamos partir para essa questão aí, ó, para como a gente poderia resolvê-la. A gente sabe a nossa escala, né? A nossa escala é de 1 para 400, ó, tá aqui, ó, de 1 para 400. Então, vou botar aqui, ó, de 1 para 400. Só que, na verdade, o que ele forneceu foi o volume dessa peça, desse objeto,
em centímetros cúbicos. Opa, então se ele forneceu o volume, então eu tenho que trabalhar com a escala ao cubo. Então, se eu elevar isso aqui ao cubo, ou seja, se eu pegar 1 dividido por 400 e elevar ao cubo, eu vou ter a escala ao cubo. Essa escala vai representar a razão entre quem? Entre o volume do objeto, né? E o que? O seu volume real, beleza? O volume do objeto, ele também nos forneceu, né? Esse volume aqui, ó, ó ele aqui, ó, ele tá aqui, ó, ele representa 25 centímetros cúbicos. Então, eu só vou substituir lá, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 1 sobre 400 elevado ao cubo. E isso aqui vai ser o quê? O volume do objeto, que é 25, e o seu volume real, tá? Vou chamar aqui, ó, para facilitar, para não ficar escrevendo toda hora o volume real, vou botar aqui, ó, o V. Certo? Como é que a gente resolve isso, Leandro? E aí a gente vai ter que fazer essas continhas aqui, ó. Elevar ao cubo, né? Vamos ter que elevar ao cubo isso aqui. Tem um jeito fácil de fazer isso, né? Tem um jeito mais fácil, ó. Vou separar, ao invés de eu levar 400, isso aqui é 4 vezes 10 ao quadrado, né? Então, tudo isso aqui ficaria elevado ao cubo. Ó, então, se tudo ficaria elevado ao cubo, então a gente vai ficar com 1 sobre 4 ao cubo e 10 ao quadrado elevado ao cubo também. Isso vai ser 25 sobre V, beleza? Como é que a gente resolve uma questão dessa? Multiplication cruzado, né? Então, a gente vai multiplicar aqui cruzado. V vezes 1 vai ser V. E aqui vai ser 25 vezes 4 ao cubo vezes 10. Como é que eu resolvo isso? 10 ao quadrado elevado ao cubo. Quando tu tem uma potência elevada a um expoente, a gente vai multiplicar esses dois caras aqui, sempre, tá? Então, a gente estaria elevado 10 elevado 2 vezes 3, 6, certo? Esse volume aqui, ó, lembra que a gente substituiu, estava em centímetros cúbicos. Então, o que a gente vai encontrar aqui também vai estar em centímetros cúbicos, certo? Só que, ó, a questão pediu para gente esse volume em que, ó, em metros cúbicos. Então, a gente vai precisar fazer, além disso, uma transformação, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 25 vezes 4 ao cubo. Quanto que é 4 ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4, né? Ah, Leandro, por que você está colocando assim, desse jeito, 4 vezes 4 e não coloca logo o resultado? Aqui, ó, aqui vai facilitar a nossa vida, porque 25 vezes 4 é 100. Olha como é que facilita a nossa vida. E 4 vezes 4 é 16. E aqui 10 a sexta centímetros cúbicos. E aí, ó, 100 é uma potência de 10, então a gente teria que o V seria 16. O 10 ao quadrado vai juntar aqui, ó, com 10 a sexta. Como é que eu faço essa junção? Quando eu estou multiplicando duas potências, eu vou somar os expoentes. Tem 2 zerinhos aqui, mais 6 zerinhos aqui. Então, no final, eu vou ter 8 zerinhos. Beleza? Só que ainda não está resolvido, né? Porque esse volume real está em centímetros cúbicos. Eu quero passar para metros cúbicos. Como é que eu faço isso, Leandro? Vem aqui, ó, vem comigo, vamos relembrar. Aqui metros, decímetros, centímetros. Eu tô aqui em centímetros. Cadê você? Eu estou aqui, ó, em centímetros. Em centímetros e quero chegar em metros. Tá de uma cor mais marcante aqui, ó. Eu estou em centímetros e quero chegar em metros. Como é que eu faço isso? Se eu ando para a esquerda, eu vou ter que dividir por 10, não é isso? Vou ter que dividir por 10. Então, eu teria que dividir isso por quanto? Eu teria que dividir isso por 10, 10. Ou seja, eu teria que dividir por 100
né? Porque 10 ao quadrado é 100. Porém, ó, repare aqui que a gente está numa dimensão linear. Só que eu quero uma dimensão cúbica. Ó, centímetros cúbicos. Então, como é que eu faço isso, Leandro? Ué, se você está numa dimensão linear e que você quer uma dimensão cúbica, você vai pegar esse 100 e vai elevar ele também ao cubo. Ou seja, isso aqui daria 10 à sexta. Então, eu preciso dividir isso aqui para passar para metros cúbicos por 10 à sexta. Então, nosso volume seria o quê? Deixa eu botar mais para cá. O nosso volume V seria 10 vezes 10 à oitava centímetros cúbicos. Agora, se eu dividir isso por 10 à sexta, eu vou obter esse volume em metros quadrados, né? E como é que eu faço essa divisão? Quando eu estou dividindo a mesma potência, repito a potência e subtraio os expoentes, ó. 8 e 6, vou fazer a subtração, 8 menos 6. Agora não mais em centímetros cúbicos, mas sim em metros cúbicos. Então, eu teria 16 vezes 10 ao quadrado. Certo? 16 vezes 10 ao quadrado seria o quê? 1.600 metros cúbicos, perdão, né? O volume desse monumento seria 1.600 metros cúbicos. O volume real, beleza? Vamos ver se tem essa opção lá, ó. Tem essa opção, 1.600 metros cúbicos. Seria a letra C. Beleza? Então é isso. Um abraço, galera.